Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui gravando mais um episódio do podcast da Arquitetura Tudo, na temporada especial da Casa Cor Ceará 2023. E aí a gente vai hoje falar muito sobre ambientes, desafios, como sempre, todo aquele contexto que permeia uma amostra de arquitetura, de decoração, de interiores com tanta visibilidade como tem a Casa Cor. Queria agradecer a presença de vocês que estão aqui nos assistindo. Já vou fazer o convite para curtir, compartilhar. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, manda aí nos comentários que a gente vai responder todo mundo. E também para o nosso convidado que está aqui, que daqui a pouco você vai saber quem é, tá bom? Então, primeiramente, meus agradecimentos aos apoiadores que estão aqui com a gente nessa temporada especial. A Neuma Figueiredo, da Casa Cor, que nos deu o apoio que a gente precisava para desenvolver essa temporada especial. E já vamos agora para a nossa vinhetinha e começar a falar do que a gente gosta, que é de arquitetura. Bem-vindos à temporada especial do podcast da Arquitetura Tudo e Casa Cor Ceará 2023. Ambiente de hoje: salão, assinado pelo arquiteto Diego Studart. Realização e produção: Lealtar Arquitetura e Érica Rosal Comunicação. Apoio geral: Casa Cor Ceará 2023, arquiteto dos sonhos. Apoio: Rádica Revestimentos Especiais, Romanza Móveis Planejados Fortaleza, Rádio Tempo, FM 103,9 e Caderode Móveis Corporativos. Imaginou a sua marca aqui? Fala com a gente e saiba como. Bom, começamos aqui. Vocês já viram quem é o nosso convidado, Diego Studart. Obrigado. A gente vai falar um pouquinho sobre o teu ambiente, que é o salão, mas com certeza você já deu aí um título, um nome especial aí para ele. Obrigado pela tua presença, Diego. É uma honra receber aqui. E fala um pouquinho de vocês para a nossa audiência, quem é o Diego, o escritório, para a gente entender aí um pouquinho. Fala, Regis. Primeiro agradecer o convite, né? Falar de Casa Cor, falar de arquitetura, muito interessante. Sou Diego Studart, arquiteto, 8 anos formado, trabalho carreira solo, já há uns 8 anos, 7 anos e meio, né? Começou logo sozinho? Tive um sócio durante 10, 11 meses, que a gente fez a primeira casa conjunto, que foi o Cauê Aguiar. Sim. E depois disso abri o escritório sozinho. Estamos aí até hoje, na batalha. Bacana. Diego, quantas Casa Cor tu já participou? Você está falando aí de 8 anos lá atrás, então tu já começou estreando aí Casa Cor? Tinha acabado de me formar. Eu trabalhava com o Cauê como estagiário, eu trabalhei no Racine, aí o Cauê me chamou para ser um estagiário, vamos dizer assim, chefe dele. Sim. E aí me formei, ele me chamou para ser sócio e a gente começou a sociedade. E aí em 2015, tinha acabado de me formar, não tinha 6 meses formado. Surgiu o convite da Neuma, um ambiente meio que de última hora, então entramos na Casa Cor junto. Oportunidade, né? Comprou a briga. Até na época, eu me lembro, a gente saiu do escritório e o Cauê olhou assim pra mim, cara, tem certeza que tu quer fazer isso? O cara, vamos pra cima, não, vamos sem medo, vamos fazer. E é muito disso, né, cara? Também é começar, porque eu acho que para qualquer profissional vai ser um desafio, né? Eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem. Claro, a gente tem clientes e desafios de projetos, mas em relação a amostras, publicações, para mim, no Ceará, o maior desafio que a gente tem é Casa Cor. E assim, desafio a gente entende, mas como é que tu vê de oportunidade? Quantas Casa Cor você já participou? 8 Casa Cor. 8. Então, assim, são 8 anos de carreira, 8 anos de Casa Cor. Isso. Todo ano tem esse desafio colocado na mesa. Exatamente, Bacana. E assim, teve uma pandemia no meio, né? Tu participou, inclusive, da Não, janelas não, né? A gente participou do 15, 16, 17, 18, 19. Sim. Aí paramos, 21, 22 e 23 agora. Entendi. Então, deu só o gapzinho ali da pandemia. Da pandemia, que também foi um momento atípico aí para todo mundo. Como é que você entende para a tua carreira ou para a carreira de outro profissional, né? Essa oportunidade, como você colocou, foi uma oportunidade que caiu ali na mesa e
você deu continuidade. Qual a importância, né, para a carreira de uma mostra como a Casa Cor, desse porte, inclusive, né? Eu sou um pouco suspeito a falar, né? Porque a Casa Cor, ela corre comigo essa trajetória de escritório. Então, Não tem como dissociar, né? Você falou de Diego Student, muita gente lembra de algum ambiente meu que a gente fez lá. Então, ela corre muito com a minha trajetória de escritório, com a minha trajetória de vida, né? Hoje. Sim. Então, a Casa Cor é muito marcante pra gente, pro escritório, pro Diego Student como pessoal também. E, lógico, como CNPJ, né? Eu costumo falar. Mas a Casa Cor é muito impactante. Você atinge pessoas que você não imaginaria que atingiria. Então, quantos visitantes passam por dia, quantas publicações aparecem, quantas vezes seu nome vai aparecer. Então, o que eu costumo falar, e como eu disse, eu sou suspeito, Casa Cor para o Diego Student, ela é muito importante nesse sentido. Meio que fica sempre aquilo ali girando. E como você tem essa constância, né? Tá sempre se renovando, né? Inclusive, essa Casa Cor, especificamente, eu achei sensacional. Porque o espaço está muito amplo, né? Todos os ambientes estão amplos. Está muito a morada e corpo, né? Que é o lema ali. Eu achei que foi muito feliz porque trouxe uma coisa que é palpável, né? Você vê que todos os ambientes são... Você moraria, né? Então, a gente já vai entrar no ambiente aqui do Diego, mas... todos os ambientes são muito legais, né? A gente vê muito a Neuma, acabou a Casa Cor, ela vive a Casa Cor do ano seguinte. Então a gente vê ela procurando casa e foi uma ótima escolha, assim, nessa casa. A casa, ela é muito grande, ela tem um terreno muito agradável, então a gente não tem aqueles ambientes menores, onde não fica tão aconchegante, não. Todos os ambientes são ambientes grandes, onde os arquitetos conseguem trabalhar bem, e aí, logicamente, quanto maior o ambiente, mais o arquiteto consegue trabalhar e fica um ambiente mais agradável. Eu até estava conversando lá, um dia que eu estava visitando, e perguntei para o Diego da organização, né, como é que estava o público, né? E ele disse que está acima do ano passado, bem mais acima, né? E eu disse, cara, não parece. Justamente, eu acho que pela amplitude, né? As mostras anteriores eram uma casa um pouquinho mais compacta ali. Compacta, a gente está falando pro sentido Casa Cor, né? Que é uma casa gigante, era uma casa gigante, mas os ambientes eram menores e as circulações eram mais intrincadas ali, né? Essa não, deu uma arejada geral, né? Até o pé direito duplo ali chega lá no teu ambiente, né? Então, assim, dá essa arejada, né? Em 2018, a Neuma escolheu aquela casa da J. Macedo, né? Sim. E foi os 20 anos da Casa Cor, ela pegou aquele segundo pavilhão. A casa era gigante, assim, Sim. Tinha 50 e poucos ambientes. Nunca existiu uma casa, pelo menos desde que eu me entendo de gente, né? Sim. Nunca existiu uma Casa Cor com aquele tamanho. A gente olhava assim, cara, não tem ninguém na casa. Só que a gente viu os números na semana, no mês, números gritantes. Só que a casa era muito grande e tá acontecendo a mesma coisa. A casa hoje é muito grande, ela tem muitos ambientes externos, os ambientes internos são muito grandes. Então, o visitante acaba se espalhando, né? E bacana também que não é um circuito fechado, né? Você vai e volta, né? Então você passa, às vezes, 2 vezes nos ambientes, né? No meu ambiente, por exemplo... Você entra no segundo andar, você tá no meu ambiente, passa para o ambiente ali da Cibele do Ramiro, volta para o meu ambiente, vai para os quartos, volta para o meu ambiente então e desce. É 3 vezes ou 4 que passa ali no teu ambiente, né? Isso. Então, até é interessante também, porque não é um circuito que você passou e seguiu, né? Vamos começar aí dos desafios, né? Não vou mostrar nada de ambiente ainda, mas... Você falou, seu ambiente é aquele salão que você chega, logo que subiu no segundo andar, a escada e também tem elevador. Então, para quem está assistindo, que tem acessibilidade ou reduzida, ou precisa dessa questão do elevador, tem um elevador lá que faz esse acesso tranquilamente. Como foi que esse ambiente chegou aí para você, a oportunidade? Me fala um pouquinho disso.
falo muito assim, Casa Cor é uma coisa bem viciante, né? Quem faz uma, duas, três, se você vê, poucas pessoas que fazem uma vez e nunca mais. Sim. Então, esse ano eu tava imaginando em não fazer. Casa Cor, dar um tempo, 1, 2 anos, descansar. Respirar, né? Porque só sabe como é a Casa Cor quem vive mesmo. Eu não vivi a Casa Cor ainda, aí eu inventei o podcast aqui pra também Pra aprender. dar o meu sprint aqui, né? Porque vai ser uma maratona, vão ser 24 episódios, 3 por semana. Então, não tô vivendo o que você viveu, mas imagino que seja. Pronto, e aí até surgiu um ambiente externo, a Neuma me ligou, Diego, você quer fazer? Eu, não, Neuma, esse ambiente não. Só que aí depois de algum tempo eu tava até viajando, a gente foi pra Feira de Milão, e aí peguei uns dias de férias, aí a Bel, que é a diretora da Amora, né? Amora Casa, Sim. me ligou, Diego, eu tenho uma proposta pra fazer, eu já sei que você deu não pra Casa Cor, mas eu tenho uma proposta que você não pode recusar. Aí eu... Vamos escutar, né, Bel? Diga aí o que é que você deseja. A gente escuta, né? A gente passou 3 nomes pro pessoal do Estúdio Bola. E um dos 3 nomes era você. E aí eu queria que fosse você, mas o Estúdio Bola optou por você fazer o ambiente. Sim. Então, ocorreu essa seleção, né? Com o Estúdio Bola, o pessoal da Amora Casa. E aí ela me convidou. Aí eu... velho, então vou ter que topar esse desafio, mais esse desafio, né? Sim. Porque já que foi selecionado assim... Já que colocou na mesa com tanta propriedade, né? Vamos pra cima. E assim, como é que você escolheu o ambiente? Ou não? Já chegou esse ambiente definido pra você? Isso, o ambiente estava definido qual era. Certo. E eu te confesso, como eu tava viajando e quando eu fui antes, eu não olhei esse ambiente porque ele é um ambiente de passagem. Já a gente conversa sobre isso. E tem também, por ser de passagem, tem a oportunidade que a gente falou agora, mas tem a dificuldade, né? Que são bem... Porque a obra, todo mundo passa pelo ambiente, né? E aí, eu não me lembrava do ambiente. Ela me falou, tentou, eu não me lembro. Mas deixa eu voltar de viagem, a gente vai lá, a gente conversa melhor. E aí gostei do ambiente mesmo, sabendo das dificuldades. E aí, topamos. Perfeito. Começando ali... Para quem está escutando a gente, o ambiente tem todas umas características de uma casa de 50, né? O guarda-corpo, a escada. Você também tentou preservar várias coisas da casa, né? Para compor ali com o teu ambiente. A casa tem uma arquitetura incrível, né? Sim. A gente sabe, né? A escada não faz parte do nosso projeto, né? Sim. Do CGI. Mas aí entrando ali no estar íntimo e circulação, que é o nosso ambiente, eu preservei o piso, total, piso madeiro belíssimo, então a gente lixou, invernizou, encolou. O teu ambiente, ele vai por toda aquela circulação, né? Então não é só o salão, ele continua na circulação dos quartos. Isso. Ali. Só não são os quartos, vamos falar assim, né? Então a gente tem aquele estar e tem aquela circulação, então a gente preservou o piso. Logicamente, corrimão também a gente preservou da casa, que é uma de madeira também. Precisou de restauração? Total. Eles estavam deteriorados, então a gente fez todo o lixamento, invernizou, protegeu durante a obra para não ter esse problema de arranhar, né? E aí também mantivemos o teto igual era da casa, já todo na laje, então toda a nossa iluminação é sobrepor. Entendi. Então fizemos todos esses detalhes, né? Até o ponto do elevador... Era no mesmo local, já existia um elevador. Já existia lá? Já, só que ele foi refeito, né? Tivemos que abrir um pouco o vão, trocar, porque era bem antigo, um elevador mesmo, mas totalmente existia lá todo o espaço. Entendi. Então, assim, tentou preservar as características gerais, porque, enfim, a casa realmente tem uma arquitetura, como você falou, muito interessante, né? Vou começar aqui, tá? Compartilhar a tela, para... começar a gente ver ali alguma coisa da obra, da transformação. Enquanto eu vou ativando aqui a tela, Yara, vamos passar o nosso recadinho aí dos nossos apoiadores, tá? O Diego vai tomando aqui uma água. Então, queria agradecer quem está apoiando a gente, certo? Então, a Radica Revestimentos Especiais, a Romanza Móveis Planejados, a Tempo FM, que também aqui está com a gente, Lealtar Arquitetura, Arquiteto dos Sonhos e Cadeirode
móveis corporativos. Então, obrigado. Se você quiser também fazer parte aí desse time de apoiadores, fala com a gente para sua marca tá aqui do outro lado aqui, né, da gente, e aparecer em tudo que a gente vai desenvolver nessa temporada especial, tá bom? Então, estamos à disposição e obrigado quem tá com a gente. Casa Cor também, obrigado. Meu obrigado especial à Casa Cor. Então, vamos aqui compartilhar. Deixa eu abrir aqui o nosso drive que eu tenho as fotos. Vamos aqui. Vou abrir aqui as fotos da obra. Até a gente recebeu essas fotos agora. Para mim vai ser novidade. Yara, já coloca aqui na câmera de cima que... Diego, eu não sei, eu não vi antes. Então, você vai me dizer como é que a gente vai... O que a gente vai começar aqui. Imagino que essa daqui seja lá no início. Ou não? Não, essa primeira foto aí a gente já tá com uma cenaria pronta, a obra estrutural pronta, que não é muita obra. Vamos, né? Aqui na sequência, né? Vamos. Isso aqui vai me explicando aí o que é isso, tá? A gente tentou muito trazer elementos naturais, né? Então, por exemplo, essa é uma pedra natural, e aí a gente... com a paginação diferenciada, então a gente queria uma parede de impacto para trabalhar os produtos do estúdio. Essa daqui, você subiu a escada, é a que tá de plano de fundo ao lado da escada, né? Também, ela tá tanto aí como por trás da estante também, a gente faz. Entendi. E aí a gente faz uma moldura com a marcenaria, com o perfil de cantoneira, dando essa iluminação, destaque pro revestimento. Então fica todo iluminado. Eu confesso que assim, cada profissional que vem aqui me mostra tanto detalhe que eu não consegui ver lá. E assim, a gente entra com um olhar de profissional, de entender, de que olha que solução bacana. E a gente não vê quase nada. Eu imagino a pessoa que é leiga, que chega lá e entra naquela... Cada ambiente é uma loucura de informação, né? Então, eu não percebi isso. Então, tem toda uma iluminação, a gente vê o destaque, a gente vê a beleza do ambiente geral, mas... tem detalhezinhos que passam. Então, esse tem toda uma iluminação dos dois lados. Dos dois lados. Essa foto aí é exatamente do lado do jardim vertical, onde está a estante. Só que a estante é toda vazada e a gente preferiu botar o revestimento para dar esse destaque. Então, deu o plano de fundo ali do revestimento. Isso. Aqui já está exatamente o que você falou, né? Pronto. Agora, é porque ele subiu mais o revestimento, né? O revestimento vai até o final. Vai até o teto, entendi. Parecia que o forro tinha baixado, mas não, né? Você subiu, ali tem um jardim vertical, né? O guarda-corpo, você falou, todo preservado é esse, né? A gente não vê mais isso na arquitetura, né? Hoje em dia. É difícil a gente achar um guarda-corpo desse, né? Até o cliente desejar isso, né? É meio antiquado, mas quando você encaixa esses elementos que tem uma data ali, né? Com a arquitetura mais atual, contemporânea, fica muito bacana, né? Em vários elementos a gente vê isso, né? No teu ambiente também, né? Isso. A gente utilizou o guarda-corpo, um guarda-corpo bem mais antigo, de uma arquitetura mais antiga, mas acho que a gente imaginou que deveria preservar ele pela arquitetura da casa, né? Contextualizar, então, né? Isso. Entendi. Vou passar aqui alguns... A gente estava falando que o teu ambiente, justamente, ele não é só aquele espaço, né? Tá dando para ver aí bem, não tá, Yara? Eu posso até dar o zoom, né? Ó, a subida é aqui, não sei se vai perder um pouquinho a qualidade, mas ó, a subida é nessa área aqui, que é o teu ambiente principal, mas vem todo esse corredor, né? E aqui no corredor, eu tô vendo alguns detalhes, me fala um pouquinho também do que tu fez aqui. Pronto. O ambiente, ele... Eu teria que ter são várias preocupações, e a principal dela que é um ambiente de passagem. Então, vamos imaginar um alto fluxo da Casa Cor, que a gente sabe que acontece. Sim. Vamos falar de 20, 30 pessoas entrando e saindo dos quartos, passando pela circulação. Que é um desafio até do que a gente falou, do circuito ir e voltar, que você... Ocorre o choque. O fluxo vai e o fluxo volta, passa no mesmo lugar, né? Então, eu teria que achar alguma maneira de chamar atenção para o meu ambiente. Então, a gente faz esse perfil flexível, que é uma iluminação diferenciada, aonde vai marcando esse corredor nesse formato mais curvo. A gente faz um painel de marcenaria com um pedaço de revestimento também, uma iluminação embutida. Que faz conexão lá com o início. Que aí a pessoa consegue visualizar e entender que esse ambiente é nosso ainda, né? Sim. E aí a gente trabalha
um banco lindíssimo do estúdio de bola, uns adornos e aí mais obra de arte. A gente trabalha algumas obras de arte. Entendi. Me fala um pouquinho do que teve de desafio aqui da tua obra. A gente já falou aí da preservação do piso, né? A gente está vendo ele bem protegido aí. Mas quais foram aí desafios construtivos que a casa te impôs, que talvez foi uma surpresa aí para você? Eu costumava falar que eu nunca iria fazer um ambiente de circulação. Quando eu ia escolher meu ambiente, eu olhava todas as entradas, todas as saídas, como é que iam ser meus vizinhos. Sim. Esse eu não escolhi, eu fui escolhido, né? Sim. E aí, quando eu olhei assim, eu balancei a cabeça, eu tô lascado. Porque... Já te tirou um pouquinho da zona de conforto. Já. Sabia que ia ter muitos problemas em relação a gente que vive Casa Cor, a gente sabe. Ninguém termina a obra na data certa, é raríssimo. A obra nem sempre... Tava a brincadeira lá de quem o troféu de quem terminou por último. Mas é complicado. A obra de Casa Cor, a gente depende de vários e vários fornecedores. Não é uma obra de apartamento que a gente é acostumado a fazer, que não... Acabou a obra, vamos instalar pedra, acabou a pedra, vamos instalar marcenaria. Tem uma sequência aí, é tudo... Até a gente estava falando do ambiente do Roberto Pamplona, todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. E isso é uma loucura para uma qualidade final. É só na amostra, né, que você faz. Nessa foto aí eu tenho o pessoal da elétrica, o pessoal da marcenaria e eu tinha o pessoal da pintura trabalhando ao mesmo tempo. E o pessoal do outro ambiente ali no mais direito duplo, talvez lixando, aí vem poeira, né? A passagem dos operários dos outros ambientes que estão vizinhos, que aqui a gente está vendo 3 portas, 4 ali na frente. São 4 ambientes para lá e ainda tem a Cibele e o Ramiro para cá. 2. Então são 6 ambientes. Né? E o diferencial, eu tenho uma área que dá acesso à laje da casa. Então, quem fosse mexer em ar-condicionado da casa toda, quem fosse mexer com elétrica na laje, tinha que subir por aí também. Então, entendi. Eu tinha um fluxo gigantesco de pessoas entrando e saindo do meu ambiente. Então, o que é que eu imaginei? Eu tenho que pensar em uma obra que seja boa, né? Sim. A gente tem que mostrar a qualidade, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar numa obra que seja rápida, que eu consiga... Sem intervenções... grandes. Que eu consiga finalizar o meu ambiente e esperar os outros finalizarem para conseguir arrumar, né? Foi o meu maior desafio. Eu terminei meu ambiente 10 dias antes, eu consegui arrumar ele 6 de setembro, que era uma quarta-feira. Eu tinha que viajar, eu ia viajar na quinta, a inauguração era sábado. Sim. Então eu tinha que arrumar e não tinha outro jeito. Eu pedi para todo mundo, pelo amor de Deus, eu tenho que arrumar hoje. Limpei o ambiente todo, porque você vê a situação que o ambiente tá, né? Sim, poeiral. É todo mundo trabalhando. Acho que a Casa Cor tem esse número melhor, mas eu falo de 300, 400 funcionários por dia dentro de uma Casa Cor dessa. Então, a gente não tem esse controle de... E assim, 300, muitas vezes operários, porque se você for pegar a parte de engenharia, de arquitetura que ainda circula lá, vamos dizer assim, mais gerencial, muitas vezes não é contabilizado, né? Não, a gente tá falando de operários, 300, 400 por dia trabalhando lá. Isso na reta final deve dobrar. Sim. Então a gente não tinha esse controle. Então eu terminei, finalizei o meu ambiente e aguardei os outros irem finalizando. Faltava alguns detalhes, todo mundo quer deixar o ambiente perfeito, né? Então... No final ali tem sempre Sempre um detalhe, uma lixadazinha a mais. E um dia antes de eu viajar... Passei o dia lá, limpando, controlando quem entrava para os outros ambientes. Liguei para todos os arquitetos que estavam em obra ainda. Vizinhos ali, né? Pedindo um pouco de compreensão. E aí deu tudo certo. 4 horas da tarde a gente conseguiu bater as fotos e deixar o ambiente pronto. Aí depois eu tive mais um problema. Tive que desmontar tudo. Aí depois, no sábado de manhã, um arquiteto do meu escritório foi lá e teve que organizar tudo de novo. Mandei foto detalhe por detalhe para organizar que eu tava viajando. Mas tu desmontou tudo antes da pré-inauguração ali no sábado ou depois? Eu desmontei na quarta, 6 de setembro, e para bater as fotos, né, pro anuário. Montou, bateu foto, desmontou. Desmontamos tudo, colocamos tudo em um canto, adornos, mobiliário solto, obra de arte. E no dia da inauguração, 9 de setembro, a gente colocou tudo de volta. Cara, que desafio, hein? É isso que, assim, muitas vezes quem tá lá na mostra não vê que
tem tudo isso ali. Até o profissional que... o glamour da foto. Olha, todo glamour tem uma suadeira grande por trás, né? Então tem um... Vamos passar aqui mais uma foto aqui da tua obra. Isso aqui já tem um detalhe que é interessante, né? Que são esses muxarabes, esses brisos. Como é que você intitula aí que divide o teu espaço do pé direito do... Pronto, aí são os muxarabes, né? E a gente imaginou que se eu deixasse sem nada, vamos falar assim, um ambiente aberto, como a casa é, Sim. o visitante ia perder muito o olhar. Subiu a escada, ele ia conseguir visualizar tanto o meu ambiente como o ambiente do pé direito lá de baixo. Então, eu queria trazer um aconchego, eu queria trazer uma visibilidade para o meu ambiente. Então, definir ali o espaço para... marcar. Esse ambiente é o meu, o ambiente do pé atrás é de outro arquiteto, né? Então, queria fazer essa marcação. E aí, a gente pensou em fechar, pensou em botar uma parede de gesso e fazer o ambiente totalmente fechado. Só que aí vamos preservar tanto o corrimão, como preservar o pé direito, mas fazer um fechamento onde ele seja vazado e consiga essa visibilidade também. Então, o visitante, ele tá lá embaixo, ele consegue ver um pouco do meio ambiente. Sim. E quando ele estiver lá em cima, ele consegue ver um pouco do ambiente de baixo. Até porque o ambiente ali de baixo tem uma iluminação diferenciada no teto, que leva a vista ali para cima, né? Isso. Então, eu acho que a solução ficou interessante porque divide sem quebrar, né? Sem romper ali a visão e consegue a definição do teu espaço de forma bem bacana. Que já é reta final, né? Ali, eu não sei, já tem alguma coisa montada? Isso aqui é tu lá montando? Nem tinha visto essa foto. Mas a gente já... Os produtos de estúdio bola chegando, né? Nosso ambiente, ele é 100% estúdio bola. Mobiliário solto, cadeiras, poltronas, banco, tudo. A estante tá montada ali já, né? Tem um andaime ali, então assim, é a pessoa montando uma estante de design e um andaime lá no meio, que continua... Que a nossa preocupação foi exatamente montar esse jardim vertical com um tempo hábil para bater foto, ao mesmo tempo não tão cedo para as plantas não sentirem poeira, etc. Então, isso aí é um dia antes das fotos. Então isso aí é terça-feira. Terça-feira, quarta-feira tu fez foto, sábado estreia. Isso, terça-feira aí ela tá montando o jardim, que também sujava, né? Mas o jardim não ia sentir tanto essa obra rodando ainda. E o produto do estúdio bola montando. Então a gente já verificando, já montando algumas coisas para no outro dia fazer aquela montagem, aquela produção mesmo. Produção final, né? Aqui a gente já viu, né? O guarda-corpo aqui, que é um detalhe bem bacana, que talvez estava na época do lixamento, né? Pelo que eu tô vendo aí do vídeo, a gente tá com o piso ainda todo inacabado, né? Como era antes na casa. E aí a gente tá começando a fazer a obra civil. Sim. Já tem alguns pontos elétricos, já tem... O revestimento vai ser aplicado. Tá travando um pouquinho porque eu tô no Drive e aí ele fica travando um pouquinho o vídeo. Mas é até interessante que a gente já vê os painéis de marcenaria ali encostados, que vai dar a tua solução. Aqui é o elevador, né? O acesso do elevador e lá os ambientes dos outros profissionais, né? Os quartos. Vamos ver mais um aqui. Aqui já é um vídeo que você vê como se fosse a porta da Cibele, né? Que veio aqui também. E você consegue andar no teu ambiente. Já é um momento mais à frente, né? Que já tá com iluminação, já tá com os moxarabes. Aí eu já tô com o revestimento todo pintado, né? A gente usou uma textura da Coral, a Decora Mate, ela bem volumosa. Sim. E já tô com a marcenaria finalizando, eles estão finalizando os moxarabes aí. Sim. Elétrica pronta. E aí, basicamente, é limpeza e detalhes finais. Detalhes já é finalização aqui. Isso. Eu vou agora passar para o ambiente pronto, né? Então, a gente vai mostrar aí... A gente mostrou um pouquinho do antes, das dificuldades de obras, dos desafios, né? Que o teu não teve nenhuma coisa muito da casa, é muito mais da mostra e da logística, né? Os desafios de obra foi mais assim, né? A gente tinha um desafio que era
utilizar os produtos da Estúdio Bola o máximo possível, né? A gente tem lançamentos que o Estúdio Bola nem lançou, que é o nosso sofá. E a gente queria usar o máximo de produtos, só que não pareceu ser um showroom de loja. Então, isso aí era um desafio da arquitetura. Mas o maior desafio, com certeza, foi o ambiente de passagem, né? Muita gente passando, muitos visitantes irão passar por lá e preocupação em ficar uma passagem agradável para o visitante, ficar uma passagem onde o visitante consiga percorrer o ambiente todo, notando o ambiente, não só passando. Isso aí é o maior desafio do ambiente de passagem. Ele tá no ambiente passando, mas ele tá olhando o seu ambiente. Ele não só olhou ali e entrou no próximo, né? Isso. Bacana. Vamos aqui para as fotos do ambiente já pronto. E aí eu vou pedir para você me dizer por onde a gente começa aqui. Qual é o que você acha que é mais interessante, né? Aqui já foi as fotos que você fez na quarta-feira que você estava falando. As fotos da quarta-feira foi para a própria Casa Cor, né? Entendi. Que são do anuário, então eles não fornecem pra gente. Isso aí foi... A gente bateu logo em seguida que eu voltei de viagem com o Felipe, que bate nossas fotos de projeto. Então ele foi bater foto comigo lá. Vamos começar por essa 37, Regis. 37, a gente vai voltando, então. Pronto. Que aí, essa 37 aí são os cubos do Estúdio Bola, que são os cubos com essa angulação. Então você está subindo a escada, o que é que eu imaginei? Eu tenho pouco acesso, não tenho muito espaço, o que é que eu faço? Coloco só um quadro, não, vamos trabalhar alguma coisa diferenciada. Uma obra de arte ali. E aí, o que é que a gente fez? Esses cubos são como se fossem umas basculantes. Sim. Só que a gente trabalhou vários cubos, tamanhos diferentes, vários cubos de angulações diferentes. Então a parede é toda preenchida disso, desses cubos. E aí a gente consegue trabalhar com a iluminação, a textura da coral também. Dá um volume numa parede que estava mais discreta ali, que você não podia também ter nada que atrapalhar a circulação. Né? O Túlio Paracampos, né, que é o artista, até eu tô com o quadro dele lá também, ele é um amigo pessoal da gente. Sim. E ele chegou lá no ambiente, ele olhou assim, de quem é essa obra de arte? E não é uma obra de arte, é um mobiliário do Estúdio Bola que a gente tentou transformar em uma coisa que chamasse atenção. Engraçado. Então isso aí faz parte de um mobiliário. Isso, é como se fosse uma estante do Estúdio Bola. Entendi. Que bacana. É uma coisa que eu tinha visto, mas não tinha me atentado tanto. Eu vou até a escala, tô vendo pela textura, ele não é tão grande, né? São objetos ali, sei lá, 20 por 20, é isso? A gente tem 25 por 25, 35, eu acho que o maior é 40 por 40. Interessante. Quando eu for lá novamente, vou observar. Vamos voltando. Pronto. Agora deu uma escala bacana do que você acabou de falar, né? Parecia umas pecinhas na parede, mas na verdade são peças bem volumosas, né? Isso. E aí a gente trabalha a textura, que aí a textura não vai gritar tanto quanto com os cubos. Então a ideia é chamar a atenção exatamente para os cubos do estúdio, né? E a gente trabalha 12 cubos. Então, essa parede, você dobrando à direita, teoricamente, seguir o circuito correto ao ambiente da Cibele. Só que você está subindo a escada, então queria alguma coisa para chamar a atenção. Até porque a escada também já é um objeto de arte ali de época, né? O corrimão, o ônix lá da escada, né? Então você já fica meio atento ali. Aí você levantar a vista, você vai ver essa obra de arte, esse mobiliário de arte aí, né? Muito interessante também essa composição de texturas do mobiliário com o que a gente vê nas paredes, né? Que o tom se aproxima muito, né? A gente tentou fazer esse link entre texturas, produtos, então foi escolhido cor pensando no tecido pensando na cor, tento sempre aquele link entre um ambiente, porque a gente criou um ambiente acolhedor, mais intimista. Então, se você pegar a nossa iluminação, a gente trabalha a iluminação bem intimista também. Bem focada, né? Distribuída nas paredes. Eu tenho vários pontos escuros no meu ambiente, mas a ideia é exatamente essa. Ali é o estar íntimo, é um ambiente só para a família, né? Então, a gente tinha essa necessidade de ter um ambiente mais intimista, que a família ficasse, descansasse. Que a ideia é o pavimento superior ser essa área mais intimista e a parte social ser mais, como toda casa que se faz né? Parte do pavimento de cima
é mais intimista, né? Vamos seguir aqui mais alguma foto. Aqui a gente já está falando, já está vendo do corredor olhando o teu ambiente, né? Tá vendo ali os cubos na parede. Tem também uma peça de arte ali acima da escada, né? Que dá um contraponto de cor bacana nessa parede. A escada, como eu te disse, não é projeto nosso, né? Então nada da escada ali, aquela não é de vocês. Isso. Entendi. O meu ambiente ele se inicia, pisou no piso de madeira. Então do corrimão para cá. Isso. Entendi. Mas mesmo assim ainda tem uma harmonia, né? O meu ambiente ele tem bem menos cores, né? Ele tem mais texturas. As cores que tem no meu ambiente são as obras de arte e o jardim vertical, que é o verde. Entendi. Mas ele já colocou mais cores. Eu queria trazer essa paleta mais sóbria ali. Sóbria para o ambiente, né? Sim. Mas assim, interessante que você falou, o verde também nesse revestimento tem um tracinho do verde, a gente vê aqui no canto, né? Sempre tem uma vegetação que vai conectando tudo, né? Que eu voltei, deixa eu ir para o outro lado. Aqui já é interessante que é o corredor, né? Interessante que nessa imagem o Muxarabe ali, ele dá uma definição, parece ter um espelho ali, né? Que você tá definido o espaço, mas não tá, né? É aberto, né? A gente deixou mais ou menos 1 metro entre cada Muxarabe, dá a ideia de amplitude também, você conseguir entender o pé direito da casa que existia, mas ao mesmo tempo ele traz o olhar do visitante para o nosso ambiente, né? Então não tá aquele corredor fechadão com parede dos dois lados, não, a gente deixou esse ambiente aberto para ter essa circulação mais agradável e o visitante conseguir trafegar olhando o nosso ambiente e o ambiente de baixo. Entendi. E o piso sensacional, né? Preservado aí. Você conseguir um piso desse hoje é um investimento, né? Então, ficou muito bacana, que faz a conexão com os móveis também. Então, tem uma ligação, né? Em tudo. Aí me fala mais dessa área aqui que eu achei sensacional também. Pronto, aí a gente tem... quando a gente foi projetar um ambiente... a gente pensou muito no sofá-ilha. Nos projetos da gente, a gente já está utilizando muito. Eu queria um sofá-ilha. E os sofá-ilhas que a gente estava imaginando lá do Estúdio Bola não estava se encaixando no projeto, até que o Felipe, né, que é um dos diretores de lá, me ligou: Diego, tem um lançamento aqui que vai ser divulgado em setembro. Teoricamente eu não poderia estar lhe mostrando ele, mas eu vou lhe mostrar, vamos colocar ele na casa cor. Sim. Que é sofá block, então ele tem essa volumetria diferenciada, uma paginação diferenciada, e aí a gente colocou ele no meio do ambiente, né? Sim. E aí a partir desse sofá a gente foi projetando o resto. E aí o que é que ele define ali os espaços, né? Ele define exatamente o espaço, né? Que para frente a gente faz uma ideia de estar e para trás uma ideia de jantar, vamos falar assim, mas por exemplo um café da manhã, um lanche rápido ali da família durante... Uma área íntima ali, né? Uma área mais íntima, né? E aí eu queria esse ano colocar um jardim vertical dentro da casa, eu queria dar esse verde, essa natural para casa, então a gente trabalhou esse jardim vertical. Sim. Né? E ao mesmo tempo trabalhar uma estante onde botar adornos, botar livros, etc. Então a gente conseguiu fazer esse primeiro ambiente aí, um ambiente mais intimista. Conseguiu equilibrar bem, né? Esses dois desejos que você tinha. Muito bacana essa obra de arte também. Vai estar carregando aqui. Esse quadro, né? Ele ficou um quadro ali bem de destaque, uma obra bem grande, né? Esse ano a gente queria trabalhar menos obras de arte, porém obras de artes mais impactantes e ao mesmo tempo maiores. Então a gente conseguiu trabalhar esse quadro, tem 2 metros, 1,89 para ser exato, da Emily, né? Que é uma artista de fora. Mas são quadros abstratos onde a gente consegue remeter um pouco de cor ao ambiente. Faz aquela conexão que a gente estava falando, né? Do quadro ali, faz um pensamento ali de cada tom que tem no teu ambiente,
tá representado no quadro, né? E aí nessa foto a gente tem, na minha opinião, os dois maiores cargos-chefe do Estúdio Bola, né? Que é a poltrona. A poltrona Shell acho que o objeto mais conhecido do Estúdio Bola. Uhum. E segundo é o espelho, né? Que os espelhos dele, que tem aquela composição, é outro produto deles que são muito conhecidos. Aí, diferente do que acontece, o Estúdio Bola ela tem uma paginação meio que formada desses espelhos. Eles começaram a divulgar assim e as pessoas fazem do mesmo jeito. A gente aí não, quis dar uma mudada no espelho, na paginação do espelho. Normalmente as pessoas colocam moldura preta, a gente já foi colocou para esse fende. Uhum. Então a gente dá essa mudada. Fez uma variação, né? Aqui é uma foto mais aproximada do mesmo ambiente. O espelho que você acabou de falar, né? Que tem essa modulação. Você brincou aí na cor, né? A gente mudou a cor da moldura, né? A gente colocou a moldura, esse fende, que ele remete mais aos detalhes do nosso ambiente. E a paginação, né? Se você pesquisar depois aí no Estúdio Bola, eles trabalham o espelho totalmente diferente. A gente girou ele... Testou ali. Foi uma coisa pensada ou foi no ambiente que você foi... Não, foi pensada. Já foi de projeto ali. Porque tem coisas que às vezes... Foi pensada e o engraçado foi que a gente tem, não sei se você sabe, a gente tem uma reunião antes com a Neuma e o Pedro Ariel, né? Sim. E com o Pedro Ariel a gente leva o projeto, já conversa, explica. Eles precisam meio que aprovar o projeto, né? E o Pedro conhece muito de Casa Cor, não sei se São Paulo, o Brasil todo, e ele... E ele falou assim, Diego, eu já tinha mudado um pouco o formato pelo tamanho da parede. Ele, Diego, por que é que tu não muda? Tu já mudou a formatação do Estúdio Bola. Muda mais. Faz mais ousada. Aí eu simplesmente peguei o SketchUp, girei. E aí e aí chegou na paginação que você desejava. Aqui a gente vê um pouquinho desse pé direito duplo, né? Dessa conexão que ficou aqui nessa curva mais aberta, né? Mas o teu ambiente está bem definido, né? Com os pisos, com a textura, com a iluminação e com os muxarabes, né? Conseguiu fazer essa definição. E a circulação não é tão grande, né? A circulação tem 2,10, se eu não me engano, de passagem. Bem generosa. Isso, né? Por isso que a gente ainda trabalha o banco, trabalha painel, deu uma sacada num painel para esconder uma iluminação. No próprio Muxarabe a gente também trabalha uma obra de arte, então... Sim. Então foi esse volume... Não parece tão grande, eu acho que pelo comprimento, né? Que é bem longo. Né? Todos esses ambientes aí eu fico impressionado. Tem uns que tem 14 metros, 12 metros. O teu deve ter uns 10 aqui no mínimo, né? O meu perfil, eu te confesso que eu não me lembro exatamente qual é o tamanho dessa circulação, mas o meu perfil fazendo essa curva, ele foi de 12 metros. Então, a circulação deve ter 9, 10 metros aí. Pelo menos, né? Então, a gente acha que a proporção é menor porque ele é muito longo, né? Aqui também mostra um pouquinho daquilo que a gente tinha falado antes, da divisão do sofá, né? E o sofá, ele funciona para a mesa também, né? Então, a mesa tá ali ao lado do sofá para servir de apoio, né? A gente tentou muito, todo ano eu tento, tirando ano passado que foi uma coisa um pouco mais diferenciada, eu tento que o visitante ele consiga imaginar aquele ambiente na sua casa. Sim. Então eu não procuro fazer uma coisa muito extraordinária que o visitante olhe assim, eu não imagino isso na minha casa. Não, eu faço o contrário. Perfeito, eu acho isso importantíssimo. Eu tento ser um ambiente que seja esteticamente bonito, mas ao mesmo tempo a gente tenta fazer um ambiente que seja comercial. Que não é só conceito, né? Não é só conceito. É vida real ali. A gente trabalha conceito, logicamente, a gente puxa um conceito para um ambiente, mas a gente também tenta fazer um ambiente comercial, que da pessoa de 20 anos, a pessoa de 40, a pessoa de 60, ela passe no ambiente e diga assim, eu imagino isso ser minha casa. Sempre vai ter aquilo, eu mudaria isso, aquilo, mas o contexto, a atmosfera, você gostaria de replicar ali num ambiente seu, né? O projeto ele é individual de cada um, então você olhando um projeto, você sempre vai mudar alguma coisa de um projeto de outra pessoa, mas você vê o geral e diz assim, eu imaginaria isso na minha casa, é o que a gente tenta fazer em toda Casa Cor, né? Sim. Tirando ano passado que a gente fez em homenagem a Aracati, que aí tinha algumas coisas... Tinha um contexto ali, né? Um contexto mais conceitual, né? Mas
eu considero assim que a gente vai muito mais para esse estilo comercial do que conceitual. Entendi. Vamos aqui para nossa reta final, da gente ver aqui as últimas fotos. Aqui são mais uns detalhes do que a gente já estava conversando, né? Esse jardim ficou sensacional, porque ele tem volume, né? Mas ele ficou bem posicionado. Iluminação também, como você falou, bem definida em cada espaço, né? Cada espaço tem a sua iluminação pontual. E esse claro escuro é que faz a movimentação e o sentimento ali do ambiente, né? A iluminação foi muito pensada, né? A gente, juntamente com a loja, a gente imaginou uma intimista mesmo. A gente não está íntimo, então imagina você tá no quarto de casal e quer ir pro quarto do filho, não quer aquela iluminação tão forte. Foi pensado exatamente assim, uma iluminação bem intimista. A iluminação tá sendo um destaque à parte nessa casa cor toda. Eu tô achando sensacional com as novas soluções, os perfis. Eu acho que evoluiu para ser... antes os perfis estavam muito intensos, né? Aparecia muito intensa a iluminação. Agora não, tá conseguindo, vamos dizer assim, regular para ficar esses espaços de claro e escuro bem definidos, né? Aqui mais uma foto aqui dessa área mais intimista. E eu acho que essa é a última, né? Então aqui pegou uma visão geral do teu ambiente e tem uma iluminação mais azulada ali. É do teu ambiente ou... Não, ali essa foto foi batida de manhã, né? Casa então fechada. Pegava... E aí tem um ambiente ao lado que entra muito iluminação... Do dia, né? Da manhã, que fica mais azul. Então eu até perguntei porque tá diferente um pouquinho das outras fotos, né? Diego, sensacional. Eu vou voltar aqui só pra gente escolher uma foto pra gente finalizar. Uma que esteja bem aí completa aqui. Deixa eu colocar essa aqui, que eu acho que retrata bem aí o teu ambiente. Queria agradecer a sua presença, deixar aí a oportunidade de você fazer o convite para quem está nos assistindo, para ir ver a Casa Cor, para entender um pouquinho da experiência que ele vai ter ao chegar no teu ambiente. Então, fica à vontade e obrigado pela tua presença. Espero que ano que vem, você estando na Casa Cor, eu também quero estar aqui no podcast para o ano que vem. Primeiro eu tô pensando em descansar sério de Casa Cor, são 8 anos. Mas arredonda, cara, faz 10 aí. Não, mas tem muito tempo de carreira, dá pra gente descansar 1 aninho, 2 aninhos e voltar sem dúvida, com gás novo, né? Primeiro agradecer o convite, né? Quando a gente fala de coisas que a gente gosta, é prazeroso. E o tempo passa rápido, né? Pra ter ideia, pra mim tava 20 minutos ainda e tu tá se despedindo, né? Mas a gente costuma falar que os visitantes, as pessoas, elas só sabem a dificuldade da Casa Cor quando vivem, principalmente os profissionais envolvidos, né? Então, valorizem isso, os profissionais. Vão visitar a Casa Cor, que ela tá belíssima. Esse ano começa pela entrada. Surpreendente. A entrada tá incrível já. Então, você tem um lago do Thiago Borges de um lado, o lago do Gerson do outro lado, que aí tem um jardim do Fabrício que você olha assim, que entrada. Você já começa a expectativa já é alta de início e se comprova até o final. E aí até os últimos ambientes a gente tá com ambientes incríveis, né? Te confesso que eu não visitei ainda 100% olhando minuciosamente, porque a gente vai muitas vezes direto no nosso ambiente, mas é tudo que eu vi muito bonito. Então, vão visitar a Casa Cor, que ela é maior amostra do Ceará, sim, né? E a maior do Brasil, né? As outras Casas Cor, então são belíssimas e valorizar nosso trabalho. Sem dúvida. Cara, obrigado pela oportunidade de você estar aqui. Vamos dar aqui o nosso último recadinho, né, Yara? Dos nossos apoiadores. Queria agradecer demais, primeiramente, a Neuma Figueiredo com a Casa Cor, a Rádica Revestimentos, que está apoiando aqui o nosso podcast, a Romanza Móveis Planejados, a Tempo FM, que desde o início ali que a gente mostrou, comprou a ideia, todo mundo aí, Lealta Arquitetura, Arquiteto dos Sonhos e a Caderode, que está aqui, ó, atrás, sempre aparecendo para vocês. Obrigado pelo apoio. Esse
é mais um episódio da maratona que a gente se propôs a fazer e que a gente vai fazer durante todo o período da Casa Cor e um pouquinho depois. Então, obrigado a todo mundo. Se você quer ser um apoiador da gente, entre em contato. A gente tem aqui uma oportunidade bem bacana para você estar ao lado aqui de grandes profissionais como o Diego, como eu, como Casa Cor, como todo mundo que está aqui, tá bom? Vão ser 24 episódios. Então, vem com a gente. Diego, brigadão e... Pessoal, encontro vocês aí no próximo episódio dessa temporada especial, podcast da Arquitetura Tudo e Casa Cor Ceará 2023. Até mais.